Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, hoje domingo, dia do Senhor, né? Primeiro domingo do tempo da Quaresma. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Eu quero que você fique até o final, eu quero partilhar com você qual a verdadeira desgraça do mundo de hoje, qual o mal em que a humanidade entrou e tirou ela desse projeto de Deus, né? Mateus 4, de 1 a 11. Então Jesus foi conduzido pelo deserto, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele respondeu: Está escrito, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Com efeito está escrito: a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e nas mãos te carregarão, para que não firas teu pé em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. O diabo o levou ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se te prostrares para me adorar. Jesus lhe disse: Vai embora, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Por fim o diabo deixou e os anjos se aproximaram para servi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira leitura de hoje, meu irmão e irmã, está no livro do Gênesis, que narra Deus que cria o homem e coloca-o no seu jardim e diz para ele que ele pode fazer e comer todas as frutas, só da árvore do bem e do mal que ele não deveria comer. E aí então, no capítulo 3, tendo a leitura, está o texto do pecado original. Nossos pais, Adão e Eva, foram criados imaculados, não tiveram pecado. Então o demônio não tinha como seduzir os nossos pais de outras formas, no sentido do desejo da carne, por exemplo, no sexo, ou no poder de comprar coisas, não, porque eles não tinham a tendência ainda ao pecado. E como que o demônio então seduziu? Como que o demônio levou os nossos primeiros pais a pecar? Foi a soberba, foi o orgulho? Sim. Mas como despertou neles isso? O demônio fez com que eles tirassem os olhos de Deus e olhassem para eles mesmos. Quando o demônio diz para eles, lá, você pode pegar o texto que você quiser na sua casa, aí no livro do Gênesis, capítulo 3, o que a serpente fala com a Eva? Pergunta para Eva: é verdade que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Eva: não, podemos comer só da árvore do meio do jardim, que não podemos. A serpente então diz para ela assim: de modo algum morrereis, pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comeres, vossos olhos saberão e serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, o demônio então faz com que Adão, com que Eva tirem os olhos de Deus e olhem para eles mesmos. Provoca neles um desejo de olhar para eles mesmos. Não, se vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Ou seja, eles então vão passar a ter o domínio, o conhecimento pleno do certo, do errado, do bem e do mal. Então eles tiram os olhos da vontade de Deus e olham para a vontade própria. E aí se enche de orgulho e cai no pecado. E aí a morte entra no mundo de São Paulo, por causa do pecado. E não é isso mesmo que o demônio tenta fazer com Jesus, no livro, texto de hoje? Não é isso mesmo que o demônio quer fazer Jesus também agir da mesma forma? Por quê? Porque, veja bem, o texto diz que Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, vai para o deserto. 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites sem comer, jejum. Ou seja, a carne está fraca, o corpo está fraco. O espírito está forte, mas a carne está fraca.
E justamente aí o demônio entra para desviar Jesus do projeto de Deus, ou seja, para tirar, fazer com que Jesus deixe de olhar para Deus, para o Pai, para fazer a sua própria vontade. Ele quer que Jesus haja como homem, mas que ele quer faça a vontade do homem. Mas foi justamente isso que os primeiros pais fizeram e pecaram. Ele quer que Jesus também faça isso, que faça a vontade dele e não a de Deus. E então ele começa a conversar com Jesus e quer seduzir Jesus, para que Jesus tire os olhos do Pai, do projeto de Deus, para fazer sua própria vontade. Satisfazer os seus próprios desejos, por exemplo, a fome. Que ele satisfaça os seus desejos. Que ele satisfaça a sua própria vontade. Mas Jesus, em muitos lugares do Evangelho, ele vai dizer bem claro para que ele veio. Ele diz assim, em muitos lugares da Sagrada Escritura: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade de Deus. Eu falo aquilo que o Pai mandou falar. O tempo todo Jesus está com os olhos fixados no projeto do Pai. Por quê? Porque o homem Jesus, a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 seguintes, São Paulo vai dizer que Jesus, da sua condição, não se prevaleceu da sua condição divina, mas esvaziou-se e fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então Jesus, ele agiu como homem, mas como um homem voltado para Deus, voltado para a vontade do Pai, ou seja, com os olhos fixos no projeto de Deus. Porque quando o homem tira os olhos de Deus, ele se perde. E aí está a desgraça do pecado e a desgraça dos tempos de hoje. Podemos dizer, a desgraça maior, principalmente nos últimos séculos, depois da Revolução Francesa e século XIX, 20 para cá, a coisa piorou. Porque foi justamente isso que aconteceu com a nossa humanidade. Tirou os olhos de Deus. E aí está o grande mal, meu irmão. Às vezes nós olhamos para situações, guerras, conflitos, violência, tantas coisas, mas isso é só consequência. O demônio fica vendo tudo isso aí, e nós ficamos olhando para tudo isso com um olhar puramente, vamos dizer assim, com os olhos do demônio, achando que tudo isso é o grande mal, é isso aí. Não. O grande mal está antes, está na raiz de tudo isso, que é fazer com que os homens e mulheres, ou seja, com que a sociedade, com que a humanidade deixe de olhar para Deus e olhe para ela mesma. Quando o homem e a mulher se tornam o centro. Quando nós deixamos de entender que nós somos criaturas apenas, nós não somos deuses. Que nós somos limitados, nós não conseguimos saber do nada do amanhã. Afinal, eu estou aqui dentro de uma sala, eu não sei nem o que parte do outro lado dessa parede. Tão limitados nós somos. Mas nós somos enganados, o demônio quer que nós achamos que nós temos o domínio de tudo. Nós temos o domínio do que vai acontecer amanhã, depois da manhã, nós temos o domínio do futuro, o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que não vai ser, e nós não sabemos nem o que vai ser de nós daqui a 10 minutos. E por que nós ficamos assim? Porque nós deixamos de olhar para Deus, o demônio tira o nosso olhar de Deus e nos faz olhar para nós mesmos, para nossas vontades, nossos desejos, nosso querer, nossos projetos. Nos tira de Deus. Nos afasta de Deus. Faz com que nós olhemos para outras realidades. A quarta tentação, a terceira tentação do Evangelho de hoje, você pode pensar assim, não, o demônio queria ser adorado. Mas não é esse ataque do demônio. Primeiro ele dá uma outra coisa para Jesus. Ele oferece para ele o quê? O mundo e sua riqueza. Quando oferece para Jesus o mundo e suas riquezas, ele está querendo que Jesus deixe de olhar para o projeto de Deus, ele que esvaziou de si mesmo, ele de rico fez pobre, diz a palavra para nós, de rico se fez pobre, sendo Deus fez homem. O demônio quer que ele esqueça disso e olhe para as riquezas do mundo. E aí, se Jesus tivesse olhado para as riquezas do mundo, aí sim ele ia dobrar diante do demônio. Aí se o demônio diz, se prostrar diante de mim. Mas o fato só de olhar para esse mundo e querer ter este mundo já é prostrar diante do demônio. Por quê? Porque essas coisas do mundo pertencem a ele. O próprio João diz isso, né? Que o mundo já está sob o poder do maligno. Não o mundo criado, mas o poder deste mundo. As coisas deste mundo deturpadas.
Porque tudo deveria ser para servir o homem, e o homem transformou-se, ficou escravo de tudo. O homem é escravo do próprio corpo, da própria vontade, do dinheiro, do ter, de tudo. O homem tirou os olhos de Deus para olhar para si mesmo e passou a ser o centro. Por isso vem guerra, violência, vem prostituição, porque o homem busca a sua satisfação, e isso a qualquer custo. Por isso as famílias se desfazem, casamentos são desfeitos, filhos são abandonados. Por isso homossexualismo, tantas práticas, violência, estupro, tantas coisas. Por quê? Porque o homem deixa de olhar para Deus e acha que é o centro, e aí então ele faz aquilo que ele quer, conforme a sua própria vontade. Decide conforme o próprio, vai para onde o nariz aponta. E aí é o mal da humanidade. Aí é a grande desgraça. O demônio não precisa ficar fazendo o homem matar, estuprar, roubar, para o homem para o inferno, não. Isso tudo é consequência. O que o demônio tem feito, e tem feito muito bem nos tempos de hoje, meu irmão e minha irmã, é fazer com que nós deixemos de olhar para Deus, e Ele nos faz voltar a olhar para nós mesmos. Para nós mesmos, em tudo. E assim, violência, guerra, briga, assassinatos, corrupções, depressão. Claro, tem a depressão que é problema de saúde, é problema que tem que tratar com remédio, mas a grande parte da depressão, o que é? O demônio faz a pessoa olhar para ela mesma, ela começa a olhar para ela mesma e vai fixando, e depois a tristeza é tanta que a pessoa desanima dela mesma. E quando nós, em todos os sentidos, nós voltarmos para nós mesmos, nós sabemos o quê? A nossa miséria. Só vemos nosso nada. Lembra lá do livro do Gênesis? Quando Adão e Eva tinham uma harmonia com Deus, Deus passeava no jardim, tinha amizade com Deus. Quando eles voltam a olhar para eles mesmos, o que eles fazem? Se esconde de Deus. Tem vergonha de Deus, vergonha do outro. Porque percebe que não é nada. Percebe que não é nada. Que o tudo é Deus. É isso que o demônio tem feito nos tempos de hoje. Feito com que a humanidade, a sociedade, construa um mundo sem Deus. Aí você pode dizer assim, não, você está enganado, senhor. Todo mundo fala de Deus, tantas religiões por aí, tantas igrejas, tantas coisas. Nossa, mãe do céu, todo mundo crê em Deus. Todo mundo fala de Deus, eu creio em Deus. Mentira, não crê, fala de Deus. Mas vive uma espécie de fé pagã. Não é? Onde Deus é apenas um espectador. Onde Deus é apenas um auxiliador. Nos meus problemas eu peço a Deus. Dá um jeito nesse mundo, dá um jeito daquilo, dá um jeito daquilo. Mas não vive, não volta a olhar para Deus, colocando Deus como centro. Para fazer o que Deus quer. As respostas de Jesus para o demônio, o que são elas? São colocando Deus em primeiro lugar. É Jesus dizendo para o demônio, não, quem decide não sou eu, é Deus. Quem decide não sou eu, é o Pai. Então Jesus faz aquilo que o Pai quer, pronto. Mas hoje, como é que é a nossa vida hoje? Como é a sociedade hoje? Quem decide? O homem e a mulher. Quem decide? Somos nós. Como queremos, como pensamos, nosso projeto, nosso sonho, nosso desejo, nossas realizações, tudo é como nós queremos fazer. E aí então a sociedade, a humanidade está descendo ladeira abaixo. Cada vez se perde mais. Cada vez mergulha num inferno maior. Vendo tudo sendo destruído, tudo descendo o morro abaixo. Por quê? Porque deixamos de olhar para Deus. O demônio sabe que não precisa fazer muito esforço para fazer o homem cair na desgraça. Basta ele fazer com que o homem olhe para ele mesmo, para suas próprias vontades, seus próprios desejos. Aí o homem se perde. Esse é o trabalho do demônio. Isso é o que queria fazer com Jesus. Desviar Jesus do projeto de Deus. Desviar Jesus dos olhos de Deus. É o grande mal da sociedade de hoje. É o grande mal que alastra o mundo inteiro e também no nosso país. Por que o país está nessa situação toda, meu irmão e minha irmã? As pessoas ficam iludidas, achando que vai mudar essa situação com política,
com manifestação aqui, manifestação ali. Todas essas coisas são importantes. Mas não é isso que muda nada, sabe por quê? Porque nós temos hoje um sistema de governo que se opõe a Deus. Um sistema de governo que não é de Deus. Que tira Deus do centro, que olha só para eles, só para o sistema, só para o poder. Então mergulha a ladeira abaixo. Como fazer, como mudar essa história? Como aquilo que tem feito, graças a Deus. É isso, o caminho. É oração, oração, oração. É oração, meu irmão, e pregação da palavra, viver da palavra, para que as pessoas possam ser evangelizadas. Porque as pessoas, conhecendo a verdade, é que elas vão mudar de vida. Pessoas estão perguntando por que a igreja não faz isso, por que a igreja não... Porque a igreja faz aquilo que o Senhor disse. Você nunca vai encontrar nos evangelhos Jesus se opondo ao Império Romano. Não. Porque ele sabia que não era isso o caminho dele. O caminho é fazer as pessoas conhecerem a verdade, fazer as pessoas voltarem para o projeto de Deus. Aí o mal é derrotado. O mal é derrotado. Por isso, o caminho para nós também fazermos voltar o mundo e também a sociedade, o nosso Brasil, para o caminho certo, o que é? É a pregação da palavra, o testemunho de vida e a oração. Porque só aí o homem volta para Deus. E o homem voltando para Deus, ele começa a amar o seu irmão, meu irmão. Aí ele não faz nada para prejudicar o outro. Mas enquanto o homem não se volta para Deus, enquanto o homem não olha para Deus, ele olha para ele mesmo. Aí ele se torna egoísta, hipócrita, mentiroso, ganancioso. Aí ele faz todo o mal possível para alcançar o seu objetivo. Mas por quê? Porque ele deixou de olhar para Deus. Nós temos um sistema de governo, nós temos os poderes do nosso país todos hoje sem Deus. Lideranças sem Deus. Mas não só eles não. O mundo está assim. A sociedade está assim. Pode ser que a sua casa, a sua família esteja assim. Olhando só para suas próprias vontades, tirar os olhos de Deus. E o homem tira os olhos de Deus, ele se perde. Esse é o grande mal da sociedade, é o grande mal do mundo. E aí nós temos que voltar. Aqui eu quero lembrar você daquela passagem, Mateus capítulo 14, quando Jesus fica para orar, orando, e aí os apóstolos estão no barco, vem aquela tempestade, então Jesus começa a andar sobre as águas, mostrando o poder dele sobre as águas, sobre a natureza. E aí então, quando eles veem que é Jesus, Pedro diz assim: Senhor, certo mesmo, manda eu ir até ti. E aí então Jesus fala com ele: vem, pode vir. Pedro, pescador, acostumado na água, começa a andar sobre as águas, está tudo bem. De repente, Pedro tira os olhos de Jesus. Perde o foco, começa a afundar. Começa a afundar e entra em desespero. Mas não era para acontecer isso. Por quê? Porque Pedro era pescador. Água para ele não era problema. Pelo menos ele devia ser pescador, a profissão dele era pescador, sabia nadar, sabia se virar. Só que o homem, quando deixa de olhar para Deus, ele se perde em tudo, até mesmo daquilo que acha que sabe fazer, ele não sabe mais. Aquilo que ele tinha confiança, que achava que ia dar certo, já não dá mais. Por quê? Porque ele quer fazer uma coisa sem Deus. Aí Pedro afunda, mas aí ele nos ensina uma outra coisa. Como retomar? Como voltar? Como caminhar sobre as águas de novo? Voltando os olhos para Jesus. Ele vai e diz: Senhor, salva-me. Naquelas águas afundando ali, Pedro volta para Jesus. Só quando a sociedade, só quando nós voltarmos para Jesus, voltar a olhar para Jesus, só quando você, quando sua família, o seu casamento, quando você, nas suas decisões, voltar os olhos para Jesus, as coisas começam a caminhar. Começa a engrenar de novo. Mas enquanto nós não estamos olhando para Jesus, olhando para nós mesmos, vai continuar afundando. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, o que diz lá? Fixemos os olhos em Jesus. É isso. Fixar os olhos em Jesus, meu irmão, minha irmã. Aí está aí a solução, está aí o caminho certo que nós devemos tomar, que a sociedade deve tomar. A sociedade se perdeu e se perde porque deixou de olhar para Deus, porque é pagã, porque olha para o seu próprio umbigo, porque quer tomar o lugar de Deus. Uma sociedade que quer construir sem Deus afunda, é uma casa construída sobre areia.
E nós estamos vivendo nesse tempo cada vez mais pagando. E o que pior, nós estamos vendo católicos e cristãos também vivendo da mesma forma, achando que a solução dos problemas está na política, está na ordem das coisas, está nas pessoas, nesse, naquele local, na direita, na esquerda. Não está. Está em voltar os olhos para o Senhor. Graças a Deus, temos muitos hoje, o meio de comunicação hoje tem sido muito usado para evangelizar. Graças a Deus, isso é o caminho. Usado para rezar, para adorar Jesus, esse é o caminho. Voltar, olhar para Jesus. Se nós voltarmos a olhar para o Senhor, as coisas vão mudar. Mas precisa primeiro começar a mudar dentro de mim. Para onde eu tenho olhado nas minhas decisões. Para onde eu tenho olhado. Para onde eu tenho feito a minha família olhar. Para onde a minha família tem olhado. Para Jesus, para os projetos de Deus, ou nós temos olhado só para os nossos planos pessoais. Precisamos perceber isso. Ver para onde estamos olhando. Porque a desgraça do mundo, meu irmão, minha irmã, não são aquilo que nós estamos vendo com nossos olhos, os males aí. A desgraça do mundo de hoje é porque o mundo tirou os olhos de Deus. Seduzido pelo demônio, o mundo caminha a Deus dará, olhando para o seu próprio umbigo, seus próprios projetos, e se perde. Possamos voltar o nosso olhar para Jesus, fixar os olhos no Senhor, retomar, dar um grito para Ele: Senhor, salva-me, Jesus, salva-me. Porque aí o Senhor vai vir nosso socorro e nós vamos fazer um processo de volta para Deus. E aí sim, vamos ser felizes de fato. O Senhor nos abençoe, te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.